presença hoje é da presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, a delegada Ana Cecília de Almeida Mangaravite, com quem nós vamos conversar agora. Ana Cecília, doutora Ana, eu estou meio assim, sem saber como é que eu faço a expressão de tratamento com autoridade, vou te chamar de Ana Cecília. Pode me chamar pelo nome, muito Ana, obrigada. Interessante, né? Você está aí, nós estamos falando de empoderamento feminino, uma palavra que muita mulher está renegando, porque, né? Mas é verdade que é bem emblemático que esteja uma jovem à frente da representação da categoria dos delegados de polícia, que é uma instância hierárquica expressiva no conjunto da segurança. Sim. Como é que está sendo a visão do operador de segurança da questão da segurança aqui no Espírito Santo? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, pela oportunidade, enfim, de colocar um pouco do nosso trabalho aqui para os telespectadores do programa. Em relação à questão como está sendo o comportamento, a visão do operador de segurança pública hoje aqui no Estado, a gente está passando, de fato, por uma crise institucional, né? Ela é decorrente de uma expectativa muito grande que os operadores de segurança colocaram em cima dos novos governos eleitos, em contrapartida uma valorização que ainda não se vê de forma muito concreta e algumas desilusões ao longo desse último ano. Então, de fato, é um clima que está um pouco insuflado. A gente nota que as entidades sindicais têm tentado, né, um diálogo com o governo, para dar essa contrapartida para o policial. Aqui no Estado a gente tem um Estado extremamente violento e onde a gente observa que as forças de segurança têm realizado um excelente, um brilhante trabalho e tem repercutido em índices muito positivos para o Estado. Aliás, o governo está anunciando a redução dos índices. Exatamente. Se esses índices estão sendo reduzidos é por conta de um trabalho. E o que a gente observa é que não se faz segurança sem a figura do operador do direito, ou policial. E nada mais justo, então, que se o dever de casa, na verdade, eu não digo nem o dever de casa, o dever da vida devotada do policial tem produzido esses bons resultados, nada mais justo que ele seja valorizado na medida do trabalho que ele oferece à sociedade. Então, nós temos uma preocupação muito grande, e isso eu falo não só pela carreira de delegados, eu falo toda a segurança pública. Uma preocupação muito grande com a política de governo que até então tem nos colocado ainda em segundo plano. Nós ouvimos por parte do governador muito discurso no sentido de que irá valorizar, mas não temos ainda nenhuma medida concreta. E isso, a médio prazo, tem causado um desgaste muito grande e nós temos, né, de todas as formas, tentado ter um diálogo mais próximo ao governo do Estado para a gente ter medidas efetivas e concretas para mostrar para os policiais que realmente a fala do governo será concretizada em alguma medida de valorização. E isso reflete, tem impacto imediato no ânimo, na disposição, no empenho de vocês enquanto profissionais? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Um profissional que se sente satisfeito e que vê dentro da carreira dele um efetivo plano de carreira, onde ele irá trabalhar, será valorizado pelo bom trabalho e ao final da sua vida irá se aposentar e deixar, né, para os seus familiares uma vida digna, com condições viáveis e compatíveis a tudo aquilo que ele se dedicou, certamente ele trabalha. E isso não falo só do policial civil, qualquer trabalhador. Isso é muito óbvio, né? Então, óbvio que nós sentimos que esse clima de insatisfação ele traz uma desmotivação muito grande, que ela é perigosa, porque quem acaba pagando o preço disso, dessa falta de investimento, sempre é o receptor do serviço, que é a sociedade. E nós temos plena consciência que a sociedade, quando coloca a pauta da segurança pública como uma das principais pautas de discussão no momento eleitoral, ela também pretende ver que o governo responda a esses anseios dela e valorize esses profissionais, valorize a segurança pública como um todo, com investimento. Quando a gente fala em investimento, fala desde a aquisição de equipamentos, construção de delegacias de polícia, melhoria daquilo que já tem, como também um trabalho de valorização policial. E a gente fala não só também de remuneração, como capacitação e um trabalho feito mais próximo à sociedade que reconheça, de fato, o valor, o papel policial como um vetor fundamental para a segurança pública. A gente observa que em outros países o policial é visto como herói e aqui no Brasil existe ainda um olhar muito ressabiado em relação à função policial, muita gente ainda vê com certo preconceito, ainda não vê a função da nobreza que ela deveria refletir
pelo desgaste que o policial tem, pelo fato realmente dele exercer aquela função de proteger e servir, né? E aquele que recebe o serviço muitas vezes não consegue ter essa visão por uma visão muito preconceituosa ainda. Vocês têm demandas que estão se acumulando, que estão sendo represadas desde governos anteriores? Sim, sem dúvida. Eu digo a você, eu tenho aproximadamente 10, já vou fazer 11 anos de polícia. Desde que eu ingressei aqui na Polícia Civil, a remuneração sempre foi ruim, não só para a minha carreira, como as demais. Então, isso é um problema que, na verdade, vem sendo represado e acumulado por anos. E as ações dos últimos governos foram sempre muito paliativas, mas nada resolutivas. Então, só para dar um exemplo, nós já tivemos salários aqui que correspondiam a uma mediana nacional e hoje, de uma maneira geral, não só para a Polícia Civil como a Polícia Militar, nós temos salários que estão na lanterna mesmo, quando não são os piores dentre os estados da federação, nós temos o segundo pior, o terceiro pior. Eu ia perguntar exatamente isso, se vocês tinham noção da correlação, por Temos. exemplo, de estados semelhantes, né? Não vamos falar de estados ricos, talvez, mas, por exemplo, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, vocês têm uma correlação? Todos recebem um salário muito melhor do que o nosso. Eu posso te dizer que, inclusive, Santa Catarina, nós tivemos um delegado que recentemente era delegado aqui, foi aprovado no concurso. Ele é do estado do Rio de Janeiro, então para ele seria muito mais interessante ficar no estado do Espírito Santo. Com muita dor no coração por deixar o estado, mas buscando um salário realmente compatível com a função, ele foi para Santa Catarina. Tivemos também alguns que foram para Goiás. Goiás, por exemplo, o valor do salário aqui é 70% maior do que o nosso. Né? Aqui a gente não precisa ir muito longe para encontrar salários melhores. O salário de um delegado no Rio de Janeiro equivale a mais de 100% do valor do nosso. Aqui a gente tem uma média nacional. A média nacional, nosso salário inicial é 60% menor. Da média nacional? 60% abaixo da média nacional? Exatamente. Nós somos hoje o segundo pior salário do país. Falo da carreira de delegado. E qual o posicionamento efetivo do governo em relação a essas questões que vocês têm colocado nas mesmas negociações? Então, desde a pré-campanha, o que foi dito para nós é que, não só para nós, mas para outros operadores de direito, que o compromisso do atual governo, né, caso eleito, isso foi na pré-campanha, quando ele nos procurou, seria no sentido de que seríamos remunerados ao longo do governo dele, os 4 anos de mandato, chegaríamos na média nacional. Para quem está numa situação muito ruim, embora a média nacional ainda seja distante daquilo que nós pretendíamos, a média nacional, pelo menos, já valoriza e dá um respiro na carreira. Né? Seria uma medida salutar e muito responsável do governo, porém, o que temos hoje? Nada. Nós já apresentamos um plano, até em torno da Frente Unificada, para a execução disso em 9 etapas, porque nós também temos uma responsabilidade, um espírito público de entender que esse tipo de reajuste não se faz da noite para o dia, que há que se ter, sim, responsabilidade com o erário público, não se pode prometer sem ter de onde tirar a fonte. Agora, o que foi apresentado para o governo do Estado em termos de execução desse programa ao longo desses 4 anos seria plenamente factível. Nós temos consciência, temos estudo. Foi apresentado, mas nós não tivemos resposta. A presença hoje é da presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, a delegada Ana Cecília de Almeida Mangaravite. A gente volta já. Voltamos com a presença da presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, a delegada Ana Cecília de Almeida Mangaravite. Ana, você colocou toda uma reivindicação represada há anos, né? Está sendo um diálogo aí um diálogo com o surdo, segundo você falou até aqui, a interlocução com o governo, né? Sim. E como polícia é vocação, mas é também fonte de renda e subsistência, né? Sem dúvida. Essa, quer dizer, não pode contar apenas com o espírito heróico da classe. Exatamente. Antes de heróis, nós somos seres primeiro humanos, precisa viver. De família, exatamente. Bom, até onde for possível abstrair isso, vamos tentar enveredar por outro aspecto da cabeça do policial. Como é que você vê, nessa lida com a questão da violência, da segurança e da violência, como é que você vê os vetores da violência? Você acha que é a desigualdade social? Você acha que são padrões culturais predominantes?
Como é que você identifica como operadora? Sim, o assunto relativo à violência é um assunto muito complexo, porque, a bem da verdade, a gente tem um contato muito grande com a violência a partir do momento onde o crime já ocorreu. No caso da Polícia Civil, que faz uma função investigativa, né? A nossa função já é repressiva a partir do momento onde o crime já aconteceu. E o que nós temos percebido, né, ao longo desses últimos anos, e eu sei que não é uma percepção isolada minha, mas os colegas, principalmente os que atuam em plantão policial e dentro desse grande, né, essa porta de entrada dessas ocorrências policiais, é que cada vez mais existe um padrão de cometimento de delito por pessoas muito jovens, com estrutura familiar muito fragilizada, e aí dentro desse aspecto observa-se também que são jovens que não vêm de uma estrutura familiar que dê a eles concepção de valores, respeito à autoridade, respeito ao próximo. Observa bem aquela pessoa que dentro da casa dela, na estrutura familiar, ela cresce sem noções de respeito ao pai, à mãe, aos mais velhos, aos irmãos. Dificilmente em sala de aula ela conseguirá respeitar um professor, respeitar os seus colegas. E quando ela se tornar adolescente ou adulta, dificilmente ela vai conseguir se enquadrar aos padrões de respeito exigidos por uma autoridade policial, seja ela civil, militar. E a chance dela delinquir se torna muito alta, principalmente quando surgem oportunidades que para ela, dentro da realidade dela, sejam atrativas. Então, o que se observa dentro desse contexto todo, né, que eu tenho detalhado até aqui, observa-se então que esses jovens muito cedo, eles são colocados em ambientes muito violentos por conta de um problema que nasce ali na estrutura familiar e que por falta de oportunidade, outros meios de correção, bons ambientes escolares que realmente funcionem, oportunidade de emprego. Que poderiam compensar essa desestruturação no início. Exatamente. Tudo isso faz com que o jovem encontre muitas oportunidades que para ele se tornem atrativas dentro da criminalidade. Então, observa-se que é todo um fator cultural e também uma série de políticas públicas que não dão certo e que desencadeiam no âmbito da Polícia Civil a partir do momento que a gente recebe esses infratores. Ou seja, o que não dá certo na política pública rebate lá na Polícia Civil. Exatamente. Aí no colo de vocês. Exatamente. E por conta disso, às vezes, existe até uma sensação nossa de que nós estamos ali Jogando gelo. jogando gelo. Principalmente daquilo que no âmbito de violência doméstica, a pequena violência, aquele atrito entre vizinhos, atrito entre familiares, porque é uma violência que ela é cíclica. Não necessariamente a reprimenda policial também não dá jeito naquilo, pode dar no primeiro momento, né, em razão de uma segregação de um agressor por alguns meses, em razão do fato dele responder a um processo, mas não necessariamente significa que essa pessoa não irá reincidir de outra forma. Às vezes ela vai deixar de delinquir com aquela esposa, mas vai agredir a mãe, vai agredir um vizinho, um desafeto. E aí a gente vê toda essa cultura de violência sendo estimulada e uma falsa sensação de que a polícia irá resolver, mas não vai. Porque o problema é muito mais profundo. Nós somos apenas a última porta de entrada viável. Ele poderia ter outras que não são disponibilizadas. Vocês estão lá na ponta. Vocês estão lá colhendo as consequências de todo esse processo, na verdade. Todo o processo que não deu certo dentro das políticas sociais. Quer dizer, a isso se soma também fatores mais subjetivos como temperamento, índole, personalidade, também, que potencializam mais ainda. Com certeza. Porque observa-se também o seguinte, nós temos ali dentro daquele universo de pessoas que são detidas, levadas a uma unidade policial, autuadas ou não, que cometem crimes ou não, pessoas de natureza violência e outras que são criminosos pela ocasião e oportunidade. Circunstanciais. Mas que muitas vezes ali impelidas pelo meio, principalmente aqueles que são efetivamente encarcerados, que vão viver dentro de um ambiente de sistema prisional, um embrutecimento daquela violência que muitas vezes não era ali do convívio, mas passa a ser parte do ambiente. Assim como nós temos também aqueles que vão presos e a partir do momento que eles são obrigados a conviver ali dentro do sistema prisional com pessoas de uma natureza, uma formação totalmente diferente, eles não querem aquilo para a vida deles nunca mais e não voltam a delinquir. Isso também acontece. Tem essa componente didática. Exatamente. E a gente não pode dizer que isso é devido a uma ressocialização que o sistema carcerário faz, porque a gente sabe que isso não existe no país. Não existe. Né? A gente ainda tem dificuldade de ter número de vagas de presídios
e vagas nos presídios compatível com a quantidade de pessoas que são autuadas, que são presas, quanto mais pensar nesse momento agora no programa de ressocialização. Apesar das inúmeras tentativas que nós, né, presenciamos por parte dos órgãos responsáveis, existe uma preocupação sim, existe sim uma preocupação do Judiciário, da Secretaria de Justiça aqui no âmbito local, mas você precisa de recursos também, né? Se não tem recurso para a pessoa ficar ali encarcerada numa condição digna, quanto mais pensar em ressocialização. A gente ainda precisa evoluir muito nisso. E precisamos também de uma aceitação da sociedade e entender que a partir do momento que a pessoa está encarcerada, pagando a dívida dela com o Estado, com a sociedade, ela merece sim oportunidade. Ele não vai ser criminoso pro resto da vida. Jeito tem, mas falta investimento. A nossa conversa com a delegada Ana Cecília de Almeida Mangaravite continua na nossa edição de amanhã, para a qual eu convido você, querido telespectador. Até já.